E começar aqui. É, esperando o final de outubro. Deu um pico aqui, depois a gente tem que ver isso, né? Daí aqui, eu vou num gráfico maior primeiro. Vou pegar a canetinha aqui do Zoom. Pera aí. Beleza. Bom, aqui tem algumas coisas já que a gente já tinha marcado. Vou desenhar aqui de qualquer jeito, com a caneta do Zoom, só pra ficar mais fácil. Depois, de repente, eu marco lá com a linha aqui no Profit pra não ficar tudo riscado aí. Depois. É, bom, tinha aquela wedge, né, de sempre. Essa daqui que veio traçando pra cá. Com essa parte de baixo aqui. Ficou tosco. Também ficou bem ruim. Aí, um pouco melhor agora. Essa região aqui. Esse fundo aqui, no caso, né? Tem no Telegram. Não sei se foi ontem ou se foi sexta-feira. E ele tava testando aqui embaixo, né? Essa região aqui. E aí tinha comentado que era o último fundo, o último teste em wedge era esse daqui. Daí isso aqui é, obviamente, um cenário bem grande, né? Rompendo a wedge, tinha bastante espaço para lá. Inclusive, voltou para testar a parte da wedge hoje, ontem também, se eu não me engano. Comentado sobre a porcentagem de queda, né, no Discord. Geralmente caiu ali 4, 5%. Geralmente no outro dia já dá uma média de 2,75% para cima. Ontem deu mais. Acabou dando mais de 3 até, eu acho. Não lembro exatamente, depois eu posso ver. Mas deu o padrão, né? Cumpriu a estatística. E na máxima do dia ali foi a. Se foi a máxima do dia, uma das máximas foi a volta no teste nessa média aqui. E. Bom, é isso. Aqui tem essa média maior, esse cenário que era o cenários maiores que tem, né? Dentro dessa wedge aqui, vai ter. Desenho de outra cor, acho que é mais fácil de ver. Esse final de setembro foi uma região de canal que a gente falou bastante. Esse outro canal também que a gente operou bastante, que era, tipo, ficou a mínima do canal do setembro, que era a máxima do canal aqui desses dias. 12 vai até praticamente o final de outubro, né? Ficou ali. Antes disso também teve outro canalzinho aqui em cima, sempre próximo ali do topo da wedge, né? Outro aqui também próximo no topo da wedge, né? Aqui não ficou tão próximo, ficou meio no meio da wedge, esse canalzão gigantesco aqui em julho inteiro. E outro aqui pequenininho aqui embaixo. Outro aqui pequenininho aqui embaixo. Não foi tão canal, mas fez o. Se for parar pra pensar, é como se fosse é como se fosse um desenho que a gente tem lá no caso, desenho verde ou vermelho, né? Lateralização com acúmulo de volume, depois rompe, dá um pullback, entre aspas, ali. Na região que. A máxima, no caso desse desenho aqui, um desenhozinho verde, né? E daí faz o movimento normal, acumula de novo, perde a região, faz um pullback, só que numa escala muito maior, porque é um gráfico gigante, né? Deixa eu ver se tá gravando aqui direito. Tá. Um gráfico muito maior, obviamente, ele vai ser diferente de tempo que ele fica em algum lugar. Mas se for parar pra ver, é a mesma coisa. Ela vem aqui, lateraliza, acumula o volume, depois vai, dá um pullback, dá uma inversão grandona nesse caso. Acontece isso várias vezes e várias vezes lá atrás também já aconteceu. Daí dentro da wedge tem esse, que aqui no Profit teria que marcar, né, no caso, esse bloco aqui de preço. Seria a máxima ali daquele canal, meio desse outro canal. Essas regiões aqui também foram chatas lá atrás. Há muito tempo atrás, no caso, né? Ali do. Depois um pouquinho, na verdade, do case lá do Corona. Essa máxima aqui também gosto de marcar algumas regiões que foram pra cima. Acabou sendo o topo do canal seguinte lá. Daí tem esse pico aqui que deu. Também eu gosto de marcar as máximas. Geralmente dá pra marcar em outra cor pra saber o que é o que, né? Eita. Bom, zoou todo o desenho aqui, mas dá pra marcar as máximas lá.
Daqui a pouco eu vou descer o gráfico aqui para ficar mais perto. Conseguir enxergar melhor esse pico aqui, né? Estudar pro dia de hoje. Daí a gente tem aqui embaixo uma formação de um triângulo, né, que foi rompido e provavelmente cumpriu essa amplitude aqui para cima. Pra cá. Também tinha provavelmente tinha a projeção de FIBA aqui de 61,8%. Seria em relação a essa perna aqui, ó. Né, o FIBO viria da perna de impulso até a primeira retração que ele deu. Olha lá, 61,8. É um alvo bem forte isso daí. Ainda mais com o rompimento de triângulo num time frame menor. Acabou cumprindo a projeção do FIBO grandão. Não tão grandão assim, né? Grande, mas em relação ao fractal que a gente opera é grande, mas em relação ao gráfico inteiro é bem pequeno. E aí deu ali o alvo, no caso, do triângulo e também do que é bem onde está a máxima ali praticamente que a gente marcou, né? Daí se descer um pouquinho mais o gráfico, isso aqui tá meio mal marcado. Quando acontece isso daqui, essa barra acho que foi o Banco Central, né? Tem cara de ser normal isso aqui. Eu gosto de deixar essa região assim, ou você pinta a região, faz aquele quadrado, né? Daí eu já falei por que eu não faço quadrado, porque eu tenho que ficar movendo os quadrados. Eu não consigo ver o preço do quadrado se eu deixar tipo, ele aqui em cima, ó. Só vou ver o preço se tiver marcado, né? Mas como eu não deixo marcado o quadrado, ele sei que preço que é. Tem que ficar pegando a régua e ficar vendo aqui. Por isso que eu faço assim. Eu já sei que é um quadrado, um retângulo no caso, né? Eu sei que é um retângulo. E aí não. Já sei qual o preço que tá. E, sei lá, hoje eu não preciso estar aqui dentro pra saber que é um retângulo, né? Ainda mais porque eu não costumo marcar região muito próxima assim. E quando tá muito próxima, são geralmente essas situações. O que mais? Aí, depois de cumprir disso daqui tudo, andou relativamente rápido lá pra cima, né? Pressada boa lá. Depois no outro dia a gente abriu com um gap pra cima e aí veio o Banco Central e afundou o preço pra baixo. Dentro do de 15 ainda a gente tem essas regiões aqui que parece que ficou um caixotão. Isso aqui eu não vou considerar um rompimento. Ou se quiser considerar como falso rompimento também, pode ser, mas eu não marcaria essa região porque não tem volume nenhum. A não ser exatamente nesse preço aqui, mas meio longe ainda da região. Por botar uma linha ali. Por isso que eu não marcaria. Aqui eu marcaria por conta do final desse volume. Aqui dá pra interpretar que ele começa por aqui, o volume, né? A parte de baixo do canal. Aqui, se quiser fazer a mesma coisa que fizer em cima, também não tem problema não. E aí esse bloco de preço relativamente sem volume, mas não rompeu. Daí aqui pra cima começa esse quadradão aqui de volume que vai do 25 ao 50. E aqui em cima tem o final do mercado com um volume muito grande, praticamente zona de intensa do dia. É quase igual à zona de intensa. E daí se eu for marcar ele aqui, eu vou comer uns candles aqui, eu prefiro deixar ele por aqui e depois ajustar ele no 6P. Daí vindo um pouco mais pra baixo, né, no time frame aqui, 5. Não ficou tão mal marcado, essa região realmente passou reto. Daí comer um pouquinho do paviozinho ali do candles, das barras. Mas vamos ver como é que vai ficar no gráfico de 6P. Vai dar ali em cima. Pra trás não tinha muita informação. Em relação a essa região de preço que está trabalhando aqui em cima, né? A gente já viu aquele cenário inteiro, sabe que aqui é o topo da WED também. E aqui tem essas máximas. De novo, se quiser fazer a mesma coisa, aqui vai ser muito parecido. 7 pontos só de preço. Já dá para saber que se romper essa região aqui, sustentar para baixo do 18, a chance de virem para cá é relativamente grande, né? Só tem que conseguir fazer preço para baixo daquilo e sustentar, né? Para lá, as próximas regiões de preço ali para baixo daquela região marcada aqui nesse caso. Acho que é isso aí. Deixa eu ver aqui no 6P. A gente tem o 9,3. Essa região aqui era o outro candle, né? Lá. Aqui deu. Ó, aqui já começa a ficar meio ruim. Aqui seria o topo, né, da região. Gosto de marcar os blocos aqui em cima. Já vou conseguir ver esse volume no dia seguinte. Vou marcar.
Mas se não conseguir ver, bota uma linha de outra cor aí se quiser. É, e é isso, né? Aquele fundo que não rompeu. Eu não dá pra marcar a mínima também, só que tem que entender que não tem nada de volume, né? Provavelmente veio cancelado a partir daqui. Então, a partir lá do 18, 17, talvez 16, já começava a cancelar um pouco de fila e veio aqui meio morto. Também vou conseguir ver isso no gráfico durante o dia operacional. E não vou marcar. Se quiser marcar a zona de intensa, eu acho que é meio desnecessário. Dá pra saber, né, onde que é. E acho que é isso, não tem muito mais o que a gente fazer. Em relação à abertura, é... abrindo pra baixo aqui no dessa região, deveria ficar travado nesse mesmo canal que deu tempão no dia anterior aí. E abrindo pra cima, poderia correr rápido de novo até o 93, né, porque não tem volume e tal. E de repente, de como que ele ia acontecer aqui em cima, pode ser um mercado um pouquinho mais volátil. E vai ter que operar, talvez esperar formar preço, né? Todo dia. Ou, dependendo da abertura, se for lá pra cima em relação ao 93, já vão ser 40 pontos de gap. E aí já falou bastante disso também. Acho que fica meio repetitivo, mas ver o fluxo na hora da abertura. A abertura com gap muito grande, muito difícil sustentar preço pra cima. A não ser que tenha fluxo recorrente de compra. Já parece que ele abrir acima ali da 66, lá próximo do 87, tá dando ali praticamente 30 pontos de gap, né? Então, abriu naquela região mesmo. E, vamos ver. Abriu com um fluxozinho meio ruim em relação à compra, né? Já que deu um gap muito grande. Queria ver isso daí continuar pra cima, pra romper o 93 lá, no caso que era a máxima do dia anterior. Tá absorvendo venda ainda. Ainda não fica muito legal pra gente conseguir vender, porque estão absorvendo venda, né? Não teve muito cancelamento de fila nesse meio, aí foi uma porradona mesmo que levou a fila inteira. A fila tá curta ainda do book. Não vejo fluxo para rompimento por enquanto. Uma região forte, né? Depois de um gap desse aí, deveria vir um fluxo bem mais forte de compra. Independente da região que eu entrar aqui, eu tenho que stopar ainda acima do 93. Daí, se quiser usar o seu oco lá, acima do 93 começa. Peraí, rapidão. Começa a querer poder pagar, na verdade, né? É nesse 89. Mas aí no 89 a gente não tava vendo ainda um fluxo relativamente legal. Começou a absorver compra aqui, daí começou a absorver um pouquinho de venda no 91. Consequentemente começou a aparecer mais vendedor. Tem lote lá no 93, meio que confirmando, né, a região importante. E ver o que vai dar aqui. Se você for pagar a 90, seu stop ainda fica ok, né? Fica atrás da zona. O único problema aqui é que talvez não jogue tão a favor da probabilidade contra você. É que estão absorvendo venda, mas já estão ficando para baixo, né? Absorveram venda lá no 91. E tá saindo o negócio a 90,5. O book já tá virando a 90 com 90,5. Pra agredir a 90 aí é muito rápido. Porque só tem 5 lotes, né? Qualquer robô, até uma pessoa física leva o 90. Se não tiver renovação, é óbvio. E aí ali pra baixo só vai parar, né? Entre aspas.
às vezes nem para, mas no 88,5 tem um pouquinho mais, no 87,5 pouca coisa também. Em relação à média ali de abertura do book, essas regiões estão um pouquinho mais, no caso até 85 ali, né? E no caso está usando também a profundidade que tem no 93 a seu favor, visto que já não abriu com força relativamente forte para rompimento no caso, né? Desde a abertura, abriu numa região que já é máxima, próximo da parte de cima da wedge, próximo da projeção de Fibo, próximo da projeção de alvo do triângulo, já foi rejeitada, no caso o dia anterior, pelo Banco Central. Não, geralmente o Banco Central não atua tanto na abertura, né? Mas as compras morreram ali no 89, 90, 91, que é onde foi praticamente tudo absorvido, né? Mas fica interessante, apesar de ter absorção de venda aqui nesse caso. Seria o único fator aí contra a posição. Mas, que nem eu falei, o cenário que estava pesando mais, né? Pode ser facilmente anulado o fator de ter uma absorção de venda aí nesse caso. Já que a gente quer vender, no caso. O 9,5 dava chance de ter pego melhor ainda a região aqui nessa 91, ó. Começaram a cancelar um pouco mais de fila de compra aí no meio disso. E aí teria que ter negócio a 90, a 89, aliás, um pouquinho mais rápido. Agora eles tomam, aconteceu isso algum outro dia em relação ao replay, estavam tomando fila pra cima, comprando no mercado, e não tava virando fila no book, né? O book não vira mais 88, 88,5 comprador. Daí aqui em relação a alvo, vamos ver aqui o que tem aqui pra baixo. Bom, o gap aqui pra baixo a gente não tem volume, né? No dia de hoje já não tem mesmo. Daí, aqui no dia de ontem teve um pouquinho mais de volume aqui próximo do 80. E depois só tem lá no 73, 75. 73, 75 vai me dar aqui uma média de 15 pontos. Nosso stop tá de 5 nesse caso aí, né? Poderia ser 4 pontos de stop. 4,5 que seja. Não vai fazer muita diferença, né? Mas uma região ali com 15 pontos acho que já seria ok pra conseguir proteger os que quiser fazer parcial, que nesse caso não vou conseguir. Tô com 2 lotes, né? Não entrou o segundo lá. E tem outro fator também que é o topo aqui, né? Essa regiãozinha de topo aqui foi uma região que realmente foi um pouco mais importante. Não por muito tempo, mas enrolou, sei lá, talvez segundos aqui, uns minutinhos aqui dentro, ó. Deu um minuto aqui. Já formou um pouco mais de volume. Esse topo até. Ó, nenhum desses formou um minuto direito. Em relação a esse intervalo que mostra aí no Profit, né? Mas. Chegando ali, dependendo da formação que tiver de preço em relação ao Times and Trades, ele pode segurar e voltar muito rápido, ou seja, é bom você mover o stop caso use, né? Mais rápido também. Ou ele pode romper muito rápido. Eu acho que não vai ser uma região que ele fique travando, entendeu? Em relação, tipo, ficar lateral, né? Vários boxinhos de lado, eu acho que não vai acontecer. Daí, sabendo disso, a gente já tem alguns cenários possíveis, né? Chegar lá e zerar, chegar lá e proteger, mesmo que mentalmente. Caso com o dedo ali no botão compra mercado, zerar. Ou pagar o risco ali de aceitar ficar, tipo, com 9 pontos, né? Pra frente. E não aproveitar o resto da. Aliás, e para aproveitar o resto do movimento que pode acontecer. Daí lá dentro ali já do 66, né, que é o topo daquela região, começou a travar um pouco. Começa um volumezinho um pouco mais forte. Até a região aqui do 58, aqui, né? 59. Teve, de novo, foi praticamente uma zona de intensa negociação, igual a gente viu antes de começar. E região de volume assim geralmente trava, né? Isso aqui daqui. Já era.
Não, era o 7,6 aí, ó. Entrar agressão de venda ou cancelamento de fila de compra o suficiente para ele passar reto. Se não, já era. Ficar abaixo de 7,6. Ainda continua na mesma premissa. Abaixo de 7,6 sem muito interesse comprador, né? Já deveria ter aparecido um pouco mais de absorção. Um pouco mais não, porque não teve absorção de venda. Deveria ter aparecido absorção de venda e agressor mesmo que o HFT comprador. Não é muito bem o que está acontecendo. Hum, não era para ter acontecido isso em relação ao volume. Viu lá atrás, né? Tá ficando meio agarrado aí no 7,4. E eventualmente volta um pouquinho ali, nesse caso, até o 7,6. Ainda tá meio esquisito de compra para conseguir lá para cima, mas já não aconteceu da forma que era 100% esperado, né? Ficou abaixo do 7,6 um pouquinho mais rápido, mas já começou a travar muito. A região que tinha um pouquinho mais de volume era mais chata no dia anterior. Tava durando nem um minuto lá, aí já passou um pouco mais do tempo médio. E ocorreu a mesma coisa lá atrás. Começaram a absorver venda e eu não quero mais não. Tem bastante venda ainda, mas a premissa foi é, praticamente finalizada, né? Rompeu com forçada da UBS, daí é perigoso para o preço voltar para a mesma região. A gente viu acontecendo isso com a Nexon. Segunda-feira, ontem no caso. Só que foi ao contrário, né? Ela tomou um lotão gigante, parou numa região importante, já era do mercado importante, e aí explodiu para baixo. Nesse caso aí, é praticamente a mesma coisa, só que foi um lote menor. Foi de venda, né? Aquela oferta de compra. Ela já voltou para a região importante. É bem perigoso você segurar ou reconhecer uma. Não reconhecer, na verdade, uma forçada de região, porque acontece isso daí, ó, voltou muito rápido. Foi. Não foi. Sabendo da forçada, foi até que legal ter feito a compra. Próximo de uma região que já era importante. Mas se a pessoa não sabia interpretar uma forçada de mercado, no caso, não daria para fazer. Tudo bem também, né? Teria que deixar passar essa operação aí. Em relação ao TET, se tivesse vendido, não daria tempo. Passou, acho que não deu nem 2 minutos. Voltou tudo para uma região também que travava antes, né? Que foi isso daqui, que era a região que a gente viu no dia anterior ali, esse bloquinho de preço do 7,6 até o 7,9. Tinha um pouco mais de volume também, já começou a absorver compras. E o fluxo comprador que tinha antes parece que tá dando exaustão aí nesse preço do 80. O que acontece? Já era. Não vou pagar 7,5. Não consegui executar. A gente tá vendo que acontece desistência de compra na 80. Depois de absorção de compra, vem o cancelamento de fila na compra também. E aí desce ali até a região que finalizou a premissa do primeiro trade, né? Era o 73, 74. Poderia ser o primeiro alvo caso tivesse entrado nisso daqui. Começou a voltar rápido, né? A partir da região do 72, 74 começa a ocorrer o cancelamento na fila de venda. Passou tudo isso daqui, ó. Esse bloquinho de agressão de compra aqui foi do 7,1,5 praticamente.
pulou um preço, né, que era ali o 7,2, e veio até o 7,6,5, 7,7 praticamente em ordem, né? 7,8, 80 de novo, sem absorção de compra dessa vez. Tentando testar um pouquinho mais para cima até 80,5. E aí some, né? Os HFTs ou o cancelamento de fila de venda some aí nessa região. Tá de fora, esperar mais um pouco aí. Pode acontecer. Ô, Matheus, Ô, você tentou pagar 7,9, aí depois voltou lá, você tirou a ordem, voltou lá, você não pagou, foi porque voltou muito cancelado? não, na outra vez teve mais agressão de compra e exaustão um pouco mais clara, né? Também tinha tido absorção naquele preço. Teve nessa vez. Se você já tivesse dentro do trade, você continuaria ou não? O stop teria que ser acima do 81. Entende? Negócio é 82, 82,5, daí já teria que sair. Travou de novo na mesma região ali embaixo, daí começa a formar um trade que não dá pra se segurar muito não. Começa a aparecer que a compra ali a partir do 7,3, 7,2 fica mais fácil, até porque a venda começa a cancelar a fila de venda. E sobe rapidinho até 80, ó. Aí já esquece isso aí, não vou tentar vender de novo aí não. É mais fácil comprar no 7,2, 7,3. A diferença de tempo que demora pra descer versus a diferença de tempo que tá demorando pra subir até 80 não sei se chega a ser tão sutil, mas para mim é nítido que pra descer é um pouquinho mais lento, talvez mais difícil do que o movimento que tem feito de 7,2 ao 80, comparando movimentos do 80 até o 7,2, 7,3. Ó, estão agredindo venda em cima, daí já não houve tanto preço quanto a primeira vez, que veio canceladão, né, para baixo no caso de compra. Fica muito mais agarrado em relação à venda e do que em relação à compra e não sei se dá para enxergar aí, é muito pequeno, né, é como se fosse um fractal minúsculo isso aqui, ó. Também a gente tem isso daqui, né, pequenininho. Mas já são indícios aí que a compra começa a ter um pouco mais de vontade, né, a partir do 6. Coisa que não tinha antes e a venda já não consegue empurrar tanto. Eu vou mais tentar vender aí não. Eu falei, é mais fácil comprar lá embaixo. Da última vez só passou dessa região porque a UBS forçou, né? E não dá pra saber se a gente vai forçar, então o stop ali é relativamente curto. Abaixo da região que tem feito fundo ali, ou fundos ascendentes, né? Se é que dá pra considerar isso fundos ascendentes. E aí não tem jeito, tem que esperar. Não vou operar no meio disso aí não. Mas o cenário continua igual.
em relação a compras, né? Até o 72, 7 é mais fácil de tomar. Tô perto aí de novo. Para absorver venda dessa vez aqui. Mas aqui eu vou tomar meio do box. É o 7,3, né? 2,96. Tá ruim de passar dessa região aí do 7,6. Renova bastante fila para o HFT. E aqui para baixo pode ser legal. E aí só vai romper isso aqui se vier uma forçada igual a do BS, né? Não quero levar uma forçada para baixo, então se acontecer uma forçada, eu aceito o stop aqui dentro. Aqui, não vou stopar aqui embaixo com, sei lá, 7, 8 pontos. Abaixo dessa região aqui pra mim já é suficiente, ó. Colar ela também já falou sobre isso, né? Sim. E aí a região que deveria chegar é pelo menos 7, 8 lá, né? 7, 8,5, 80. Esse bloquinho de preço aqui. Aqui no 80, 80,5 vai dar 8 pontos. Cancelaram o lote aqui que tinha no 80. Tinha cento e pouquinho. No 80,5. Tá subindo bem seco, né? Ó. Não vou pagar pra ver isso aqui não. Aqui no... Beleza. Desceu tudo de novo, mas tá tranquilo ainda. Não sei se seria uma operação de primeira operação. Já viu? Não costumo fazer uma operação pra buscar 8 pontos. Um pouquinho mais de compra aqui nessa região. Foi absorvido, tá ficando pra cima do 76. 76 aqui pode ser importante de novo, né? Que era o mesmo de antes. Já tava sendo um pouco mais chato em relação ao fluxo. Não consigo mover o stop gain ainda pra cima, aqui no 76 no caso, porque tá acontecendo. Vai ficar no meio do canal praticamente, né? Pra eu tomar ali pra eu tirarem minha operação. É muito fácil. Eu vou sair disso aqui. Até o 80 ali eles aceitam pagar, né? Depois já fica tudo cancelado pra baixo e pra cima. Ah, aí tá bom. Poderia ter subido o stop em relação a agora, né? Formou um box lá, mas teria uma diferença de 2, 3 pontos. Não sei se ia fazer tanta diferença assim. Como eu tava numa região que ficava cancelando bastante, meio sem interesse acima do 80, teria sair. Continua ainda com bastante facilidade pra cima. O que tá bem. Tá ficando bem seco aí. 87 era aquela região que a gente marcou que eu falei que era um retângulo, né? Do 7 ao 93. E tem um pouquinho, muito pouco mais de volume aí em relação à abertura do dia. Já não veio com muita vontade não, né? Acima daí. Daquele 80 ali ficou meio.
Ó, morreu o fluxo, né, praticamente. Demorando um pouco mais, aí já demorou 20, 30 segundos para entrar a ordem de compra. Tem bastante lote no 90, da última vez que tinha lote no 93 não foram buscar. Tô meio incomodado em pagar na venda aí. Começaram a absorver compra, né, bastante, no caso pelo UBS de novo. Obviamente pode ser outro participante dentro da mesma casa, né? Não consegue levar o lote do 90 nem do 89 e... É, pode parecer uma venda aí sim. Pareceu uma venda aí nesse 8,5. Levaram com o HFT, agressão para dentro da fila. Tem que andar relativamente rápido isso daí. Começar a negociar aqui para cima do 88, 90, firmar preço ali, não precisa esperar chegar no stop, né? Começarem a firmar book muito para cima disso daí, a chance de dar ruim é grande. Né, já abriram bastante book de preço na compra ali, abriram um buracão. Pode ver que teve região que passou sem nada, sem lote nem de venda nem de compra. E aí começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? Aí a região ali debaixo do 82, que era praticamente o topo do canalzinho que tinha formado antes, pode ser chato também. Começar a aparecer cancelamento aí deveria andar, né? Não tem mais interesse em nenhuma das pontas na região. Era o que acontecia, sei lá, 5 minutos atrás. Deveria andar até pelo menos a mínima lá. Próximo do 66, 67. E esse bloco aqui começar a encher o saco. Daqui, né? A gente tem que ver algum preço importante no meio da atuação do fluxo. Abriram passo na região do book, aquela hora que caiu mais rápido. E aí formou bloquinhos aqui para baixo no 85, ó. Absorveram venda aqui no 84,5, tá ficando abaixo. Não dá ainda pra... Esse stop imaginário aqui até pode ser. Mas deixar o stop aqui na pedra mesmo assim vai dar ruim. Aqui, ó. Eu não faria isso não. Deixa ele andar aí. Daí, deixa eu pegar a canetinha aqui. Tem esse bloco aqui de preço, né? Que ele tem que passar em mais rápido do que antes. No caso, com cancelamento, que é o que está acontecendo aqui. Começar a travar muito aqui embaixo, hora de pensar em sair também, né? Região que é chato, foi bem chato ali embaixo. Muito desinteresse de venda. Começava a cancelar a fila de venda aqui nesse bloco de 72 ao 74. Que agora está sendo o inverso, né? Tô absorvendo. Absorvendo não, é cancelando compra. É de venda ali. Tem muita agressão para nenhum dos dois lados, tá? Alguém mandou coisa no chat aqui? Ah, não. Daí depois desse bloco aqui não tem mais volume para baixo, né? Onde tem um pouquinho mais de volume é aqui. Nesse daqui de baixo. Mas rompendo ali não tem nada. E nessa parte aqui.
Ainda mais se romper com cancelamento de compra, que era uma região que supostamente aparecia comprador, vai ser bem estranho, né? Mas já ficou muito ruim, muito ruim. Começou a sem volume de novo. Essa região aqui foi uma região que entrava cancelamento de fila de venda, não aconteceu isso ainda, mas não tá muito mais legal, né? Isso. Bateram venda no 7,6, teve negócio a 7,4 e meio. Agora abriram um pouco de espaço na fila de compra. Mas não tá muito bom não, tá ficando feio já. Começando a aparecer mais HFT comprador aí, ficando na região de volume anterior. Muita cara de final de movimento isso daqui. O interesse de venda começou a apitar mais forte, né? Frequência completa também. Dando um pouco mais de comprador, 70 já não vira mais venda. De novo, essa região foi a região que forçaram para baixo. Eu não vou participar disso aqui não. A gente tá vendo que só passa desse bloco aqui de preço se vier algum tipo de forçada, né? Ficou meio torto aí, mas dá pra ver. Se romperem isso daí. Pra romperem isso daí precisa vir uma agressão. Romper, no caso, vim testar essa parte 66. Não aconteceu aqui. Aconteceu aqui no OBS, não aconteceu todas essas vezes e não aconteceu aqui também. E mais ou menos o fluxo igual a essa região aqui das 9h04 da manhã, onde deu o início da inversão, tirando a parte da forçada para baixo, né? Então ajudou ali quem conseguiu pagar um preço um pouco melhor. Tá acontecendo a mesma coisa. E aí aqui tem uma perninha de 20 pontos, 18 pontos. Peraí, eu contei o pavio ali. 18 pontos contando o bloco inteiro. 15 pontos que é a média aí de frequência, contando até o início onde começou a travar. Geralmente, a gente já falou disso também, né? Ele volta em média 60% da frequência. 60% da frequência daria uma média de 8 a 9 pontos. Mais ou menos aqui no VWAP, sei lá, 80. Voltou totalmente cancelado também para a mesma região de antes, que era o caixote. Eu não tenho coragem de vender, não. Se fosse fazer isso aí estatisticamente, teria que operar em cima de frequência, né? Não quero não. Tô bem tranquilo de vender isso aí. Tetezinho ruim. Embora tenha dado uma compra ali atrás, as vendas são as operações que estão andando mais, né? Mais fácil. Em regiões mais altas, obviamente. Hoje aconteceu uma coisa bem similar a isso daqui. Aqui foi pequeno no replay, né? Mas no dia de hoje tá rodando acho que uma média de 10 pontos. Se não me engano era 80 com 70. 85 com 70, não lembro mais. Ó, eu vou tirar uma foto disso aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês depois da aula. Esse movimento que tá acontecendo aqui.
eu mandar isso aqui no chat, será que fica salvo aí? Dá pra enviar? Bom, vai ficar aqui mesmo. Essa era a região que só ganhava antes com forçada, né? Dessa vez tem mais pressão de venda um pouco. Que da outra vez. Não veio tão cancelado assim quanto antes, não. Ô, Alan, você tá aí? Tô. Você tava me perguntando um negócio hoje da região lá do 80. Ah, lembra? Amanhã. Uhum. Eu te Uhum. mandei uma foto lá. Pega a foto pra mim, por favor, e manda no chat, se consegue. Vê se dá pra fazer isso. É só um minutinho. Ou separa lá aí que eu vou. Pra não ter que tirar foto depois da mesma coisa lá. Eu já uso o que eu te mandei. Quando acabar o replay aqui a gente vê. Acho que foi, Matheus. Foi? Depois eu abro aqui. Pra fazer mais uns 20 minutos a gente termina. A zona tá aqui no 60, agora outra. 37, 60. Um topo, né? Dois topos. Um volumão ali em cima. Ó, vou pintar um negócio aqui de novo. Essa região. Fazer uns bloquinhos aqui. Essa região aqui, já, a rosa mesmo, tá? Já teve agressão de venda. Daí aqui teve mais agressão de venda.
Daí aqui não teve nada de venda, começou a entrar HFT de compra. O que aconteceu aqui? Aconteceu a mesma coisa daqui. Pode ver que até a frequência foi igual, as pernas foram iguais. E não deu, né? Faltou 4 pontos. Então, se for contar de máxima até mínima, foi muito parecido. Faltou ali para dar exato, faltou uns 3 pontos, 11,5. Formação de fluxo muito parecida aqui. Quando morreu a venda, o que aconteceu? Entrava mais venda, mais venda, mais venda. De repente absorviam e aí ia lá e não entrava mais, começava a aparecer um pouco de FT de compra e desistência na venda, né? Bloco de agressão menor, quantidade de agressão menor, recorrência em região de preço menor. Até que absorveu venda aqui no 66, absorveu venda aqui no 62, 62,5. Já não entra mais tanta venda a partir do 66 quanto entrava antes, como passou para baixo lá. 58 é topo topo não, é o volume ali e 2 topos anteriores no dia passado. Ainda tá muito vendedor para eu tentar fazer alguma coisa, mas já começa a nascer de novo a cara da inversão. Aqui que travou aqui embaixo, ó, veio até o 58. Se eu começar a tomar 60, 61, eu tenho um stop legal ainda. Topando atrás da região, embaixo de topo. E se o fluxo me permitir, ficaria mais legalzinho, ó. Estão pagando aqui, estão cancelando bastante. Aliás, bastante compra ainda. Aqui já pararam de cancelar um pouco mais, ó. Olha a diferença disso daqui. Não sei se vai dar pra ver. Se todo mundo vai entender. Mas, vou ver aqui no Times em 3, ó. 67. Passou. Aqui era 9,34,35. Passou aqui, vamos botar 30 segundos, vai. 30 segundos até aqui, ó. Ele foi lá e caiu 3 pontos. Com praticamente ordemzinha de 5. De repente consumindo a fila aqui do 5, né? 5,5, tinha pouco lote. Consumiu legal. Aí começaram a cancelar um pouquinho mais aqui embaixo. Veio até o 64. Do 63 até o 61, demorou um próximo ali de 8 a 10 segundos, mais ou menos. E daí, depois já começou a passar um pouco mais de tempo e aonde ele está segurando é exatamente essa região de 62, 60, 61, já não cancelaram mais tanta fila de venda, já tinha absorvido venda antes. Aliás, não cancelaram fila de compra, né? Foi mal. Já não tinha tanta venda agredindo, já não tinha tanto cancelamento de compra, já teve absorção de venda antes aí. É uma região importante, com fluxos ali nos quadradinhos rosa, já morrendo vendedor. Isso aqui caracteriza, pelo menos pra mim, a grande maioria das vezes acontece assim, no final de movimento. Você vai entrar aqui? Não, né? Você vai ter que esperar um movimento melhor, ou você entender uma região que não cancelam tanto, se o caso do mercado do dia for um mercado baseado em blocos de cancelamento. Nesse caso aqui teve cancelamento aqui, teve cancelamento aqui, teve cancelamento aqui, aqui entrou venda, 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 começaram a cancelar, venda, 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 começaram a cancelar, pararam de cancelar próximo aqui do 60 e já absorveram um pouco de venda antes. Em cima de um ponto importante, stop dentro do meu plano, atrás de topo e projeção de alvo, no caso, legalzinho, sendo que ele pode voltar pelo menos até aqui, né, que era, vamos dizer, colocar como mínimo anterior até o 68 já daria para 1, o mínimo ali que teria que ser seria isso. Região aqui que não teve nada de agressão, a chance é fácil dele passar para cima. Próxima região ali onde começou a entrar venda. Se começar a entrar venda, sai do trade com 10 pontos. Se não entrar venda, o interesse que tinha antes não tem mais. Daí ele pode ir para a próxima região, 14 pontos. Se entrar venda, 14 pontos. Se não entrar venda, próxima região, que era onde travou lá no começo do dia, 80, 76 ali. A 76 já estava por aqui, né? Mas 76, 80, 17 pontos. Começar a entrar venda aqui, ou menos interesse de compra, caso seja o caso, ou menos cancelamento de fila, caso seja o caso. E vai ter um fator importante aqui que vai ser o final da frequência, né? 17 pontos para cima a partir desse ponto aqui. Deveria ser caracterizado o final de frequência média desse dia aqui. Né? E daí a amplitude desse dia aqui está lá em 32 pontos, 33 pontos, dentro da primeira hora, sem desvio padrão. Mais um fator aí para a gente conseguir fazer compras nessa região aí. Então a gente está operando. Tá, não tem tanto fluxo de compra assim ainda. Mas é um fator contra, sei lá, 6? Nem sei quantos fatores eu coloquei. Talvez 5. E aí, o que você tem que fazer é posicionar suas ordens aí nessa região. Baixo inbox também, se quiser considerar isso aí como um fator.
Boa água já. Vai, filho. Aí. E aí você tem que esperar pouco também, né? Geralmente envolve instantaneamente. Já começou a aparecer mais compra, a partir do momento que eu entrei, um pouquinho depois. O cenário continua relativamente o mesmo. Daria entrar compra e conseguir mover um pouco mais de preço pra cima. O negócio aqui ficou meio ruim, né? Vou pegar aqui o. Quem tem dificuldade de entender algumas coisas em relação a pavio, assim, talvez colocar no 4P fique mais fácil. Eu usei o 4P há muito tempo. Depois que ficou mais volátil, mudei pro 6P, mas tá praticamente na mesma. Tá vendo aqui? Quem não conseguiu enxergar. Pausa aqui. Quem não conseguiu enxergar um possível videogame sendo formado aqui no 6P, olha só aqui no 4P como é que ele já tá. Ele tem uma movimentação menorzinha, né? Começou a desenhar. Se mantiver aqui pra cima dos 60, é o que eu preciso que aconteça. E devido aos fatores, é o que deveria acontecer. Tem um videogame. Não vou estopar aqui colado na mínima, porque ele pode vir testar a mínima, normal, né? Por isso que eu deixei um pouquinho pra longe ali o stop, pra baixo de volume, pra baixo de frequência. Geralmente não chega até lá. Depois que dá uma frequência e trava, ainda mais com os cenários que eu apresentei pra vocês. Probabilidade baixa de chegar até lá. Daí, no 4P aqui fica um pouco mais fácil de enxergar isso daqui, né? Que seria a formação de um novo videogame. Daí rompendo essa região, outro videogame, rompendo essa região, outro. Por diante. Mas, você usa o gráfico que você quiser. No caso aí, Matheus, você tá operando contra o videogame maiorzão, né? Sim, contra. Aham. Acho que ele leva até o meio desse possível canalzinho. Se essas regiões rosa me permitirem, né? E aqui entrava a venda, já começou a aparecer vendedor de novo, ó. Só que foi ignorado, aparentemente. Daí, se essa região aqui virar uma região amarelinha aqui, ó. Seria ignorarem as vendas que tinha aqui antes, que é o que tá acontecendo agora. Tem que se manter pra cima disso daqui. Daí no 4P talvez fique mais claro aqui de novo, ó lá. Por que tem que se manter pra baixo disso aqui? Porque se ele romper essa região aqui pra baixo, pode começar a descaracterizar o videogamezinho pequenininho aqui inicial, né? Já sei o fractal que eu tô operando. E aí, obviamente, eu não vou conseguir levar o trade. É difícil acontecer. Possível, mas é difícil acontecer. Levar o trade até a máxima lá não é muito plausível. E no espaço de tempo não é tão plausível. Deve demorar bastante pra chegar. Talvez 1 hora aí. 40 minutos. Matheus, tem como ver o tempo gráfico de 5 aí, só Sim. para ver. Quer que eu tire aqui os negócios? Pera aí. Tem a média de 20 também, né? Se quiser usar o Brooks, usa bastante. Eu tava com a impressão que lá para trás no canal, não tô lembrando direito agora. Canal aqui? Esses box? Ou essas barras? Ou não? Alô? Uma data lá mais para trás mesmo. Pra Mas trás. é mais, era mais embaixo um pouco. Aqui? É do 56 até o 17 ali, achei que confundi. Ele tá em cima do canal, no caso, né? Não sei se dá pra É, considerar que isso. alto um canal. No caso, depois de ter rompido o canal. Viraria um suporte, né? Mas Sim, tá um sim. pouco mais pra baixo ainda. Quer dizer, o canal tá um pouco mais pra baixo, né? O preço tá mais acima. Ué, aí. Aí, a região que tava aqui marcada era uma região que tinha um espacinho, né? Passo reto também, era normal isso acontecer. Daí agora aqui, onde entrava o vendedor antes.
Se não tiver vendedor antes, tem por que zerar a operação. Se tiver vendedor aí, eu vou zerar a operação com próxima de 2-1. 10 pontos. Começou a ficar meio morto, né? Não entrou venda. Não dá pra falar que aquela loja, aquele lote da Capital foi porque entrou venda, não aconteceu nada quase. Estão cancelando fila de venda aí, uma região que entrava venda antes. Estão cancelando fila de venda e não aparece agressor. Isso é mais um ponto pra eu conseguir segurar a operação, né? Eu não posso abusar muito porque já deu o final da frequência aí. Ó, 7,6, um pouquinho mais de absorção, tô começando a empurrar. Olha só esse padrão aqui, ó, de agressão ou de informação de preço. Vou trazer pra cá, ó. Agora o roxinho é o rosa aqui, não é mais venda, tá? Coloco isso aqui como região de agressão de compra. Aqui embaixo deu um padrão de sinal de movimento barra inversão. Porque a venda ela começou a morrer ali próximo daqui, já começou a morrer um pouco, teve um buraco, né? Depois apareceu um pouquinho, mas já foi bem mais tímido. Teve um movimento aqui de próximo de 18 pontos, 17 pontos aqui contando tudo, né? Se for contar de onde travou, deveria a sua média de 12. Tá dentro do normal ainda, 12 a 15 pontos. Daí aqui a gente viu falta de agressão de venda. Quantos pontos atrás isso aqui? Olha, agrediram venda, desceu ali uns 5, 6 pontos, ficou sem volume aqui, passou reto, beleza. Aí depois caiu mais 5 pontos. E no meio disso tinha um cancelamento de compra, né? Na fila de compra que alguns preços estavam passando reto para baixo. Aí, olha só o que está acontecendo aqui. Cumpriu a frequência, tá na zona de intensa, zona chata do dia, foi lá atrás. Daí a gente volta aqui, não volta o Times in Trades durante o dia, tá? Isso aqui é ruim. Mas para estudar acho que é ok. Tá voltando, você vai perder o que tá acontecendo. É na hora, é meio óbvio, né? Mas lá no 68, ó, começaram a cancelar a fila. Por quê? Estão pagando muito pouquinho aqui. E tá começando a subir fila um pouco mais fácil, ó. Morgan não conseguiu levar o preço inteiro sozinho, né? Lembra que eu rolei antes lá o preço, tava dando uma média de 40 segundos. Deu 35 segundos que eu falei, né? Naquela agressão. E aí já passou vários preços. Aqui tá dando basicamente a mesma coisa, ó. Tem tanta agressão de compra, tem agressão de compra por causa do HFT. O book também é relativamente pequeno, né? Mas é muito parecido com o que aconteceu aqui atrás. Agredindo e passando um preço muito fácil. Depois de ter dado frequência em região importante, região chata do dia, com cancelamento de fila de venda. E aí param de cancelar a fila de venda e já não conseguem mais fazer preço acima do 7,8. Ó. No caso, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Só que invertido, né? A chance é, vou dizer, enorme. Mas é bem grande. Se você clicar nesse botão aqui, ó, inverter a posição aqui, olha o que pode acontecer. Eu não faço isso durante o dia, tá? Vou adiantar um pouco isso aqui. Muito lento já. Vamos lá. Tá te dando uma médiazinha legalzinha. De pontuação mínima ali no caso, né? Pra você conseguir sair no 1 para 1. Vamos lá. Outra frequência, e numa média de tempo relativamente igual. Mais aqui 3 a 5 minutos. Vai ficar se repetindo isso durante o dia inteiro. Vão ter regiões que vão perder e vão andar, obviamente. Diferentes dias, né? Hoje o dia está sendo muito marcado por cancelamento e um bloco de preço ali desse tempo de atuação dentro do Times and Trades.
Eu não faço isso daqui durante o dia. Aqui a probabilidade era alta pelo mesmo cenário daqui de baixo e por estar no cenário um pouco maior, né? Até então aqui um cenário aparentemente mais fácil de vender. Então não conseguiria alongar tanto essa operação porque já fez uma frequência, a chance de fazer 2 frequências já é difícil, ainda mais contra o lado que aparentemente é mais fácil até o horário que a gente está operando aqui. É menos provável ainda, então não dá pra ficar abusando, né? Você está operando relativamente contra. Não pode dizer que é totalmente contra a tendência, até porque não tem uma tendência muito definida ainda. Mas nas primeiras meia hora ali que a gente operou, chegava nessa região aqui, tinha desistência de compra, e aí dava esse movimento maluco aqui pra baixo com cancelamento, ó. Olha só como é que passou aqui. Daí aqui vai acontecer a mesma coisa lá. Uma hora ou outra vai acontecer a mesma coisa. Eu tava adiantado, não sei se aconteceu, né? Mas vamos ver aqui no Times and Trades, ó. Região chata do dia, que foi onde forçou antes. Foi mínima algumas vezes, não conseguiu ficar pra baixo. Daí vai lá. Vou botar nos 5 minutos aqui. Acho que não vai dar pra ver. Vamos botar os bloquinhos aqui pra baixo, ó. Tava lá no 75, era 9,40. Aqui. Não conseguia mais nessa região. Lembra da Morgan aqui, ó. Não conseguia mais fazer preço. Tá. Daí foi caindo, caindo, ó. Caiu já praticamente uma frequência. Se for contar sem o paviozinho aqui. Tá dando praticamente 10 pontos. 12 pontos vai dar ali embaixo, onde tava outra região chata. Início do videogame no 4P. Daí você vai lá, desce um pouquinho mais aqui, ó. 73, 71 ainda, cancelando fila de compra. 73, 71 ainda, cancelando fila de compra. Dá pra ver por aqui. Ou se quiser ver pelo Times and Trades, é na mesma, né? Daí desce aqui, já não começam a cancelar mais tanto, porém ainda tem um pouquinho mais de venda. Tá no final da frequência, aqui você não tem stop. Aqui se você pagar aqui embaixo, talvez você tenha que tomar um risco um pouquinho maior do que esses 5 pontos, de botar uns 6 pontos, 6 pontos e meio. Final de frequência, final de movimento aqui também no Times and Trades, e no VAP, e nas agressões e tal. Aqui o stopzinho teria que ser um pouquinho maior, ó. Então, a chance de dar ruim era grande. Ó, outra inversão aqui. Eu não gosto de fazer inversão assim, mas acontece toda hora. Daí de novo aqui no topo, aqui vai dar lá os mesmos 15 pontos aqui em cima. Agressão de compra, não consegue mais fazer preço para cima. Cancelamento de venda, ó, mais uma inversão. Deu pra ver, agora ficou meio bizarro, mas deu pra ver ali até no 10x. Ele já deu uma malucada depois que não deu pra enxergar nada. Pelo menos eu não consegui, né? Alan, você mandou um negócio no chat aí, eu vou aproveitar pra mostrar aqui. Deixa eu baixar aqui. O Alan tinha perguntado sobre essa região que você acabou vendendo, né? No dia de hoje, é isso. E aí eu tirei essa foto aqui hoje, né? No replay de hoje. Só que a gente estava operando no dia de hoje mesmo, dia 10 do 11 aí. A gente tinha... Aqui dá pra arriscar? Aí. Como é que eu apago isso? Aqui a gente tinha esse bloco aqui. Eu acho que o Douglas também fez operação por aqui, não foi? 35? Isso, fiz. Até a mínima lá, né? A gente tava operando. Daqui até aqui, essa região, ele tava chegando todas as vezes. Deixa eu ver se eu consigo... Tirei uma foto meio bosta, né? Consigo mostrar por aqui. Que horas que era aquilo lá? Aqui, não foi? Foi aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou operando um tempão aqui, ó. Desde as 9h28 até 9h55. E ficou nesse bloco de preço aqui, ó. Né? Todas as vezes dentro desse canalzinho aqui, ele chegava aqui embaixo. Daí eu mandei a foto pro Alan aqui. Por que ele não chegou aqui? Tipo, por que ele não fez o movimento completo lá pra baixo? Daí aqui também, por que ele começou a aceitar antes do fundo e aí depois acabou tendo um rompimento? Sempre acontece isso? Obviamente não, né? Mas na grande maioria das vezes sim.
vai ver um desenho lá, olhando só o gráfico, nada de fluxo por enquanto. Vai ver um negócio assim, dentro de um canal. Daí do nada ele rompe um pouquinho pra cima, ou às vezes nem rompe e só vem até a metade dele. Depois fica pra cima da metade de novo, já não consegue mais fazer fundo igual. Daí depois, nesse caso aqui, ele acabou rompendo, né? Daí teve o fator fluxo que ficou diferente lá em cima, por conta das mesmas coisas que eu falei pra vocês aqui no replay de hoje. O dia de hoje foi praticamente parecido com o replay de hoje também. E daí eu tirei a foto aqui do dia de hoje, olha lá. A gente tava vendo lá isso daqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu botar outra cor aqui. Aqui, ó. A gente tava vendo aqui. Foi um canal menor. É óbvio, né? Mas, ó lá. Dentro do negocinho lá. Rompeu pra cima, tal, voltou pro canal. Ele veio fazer essa mínima. Aqui você pode separar em... Deixa eu melhorar isso daqui, senão não vou entender. Tem esse canal aqui, certo? E a partir desse toque aqui que ele fez, já começa a poder pensar num movimento, num canalzão maior, né? Ó, nesse quadradão aqui. Até porque os volumes estavam distribuídos, não tinha tanta certeza da onde que ele podia ir. Aqui começou a ficar um pouco mais claro, porque perdia fundo, voltava pro meio e tal. Começou a aparecer mais que era mais fácil de vender. Aí aqui, a mesma coisa lá que eu tava falando aqui atrás. Você pode separar em dois canaizinhos. E aí, beleza. Se ele chegou aqui no canal maior, testou lá o fundo dele aqui, testou o fundo aqui e aqui, como se fosse, né? Nossa, desenhei tipo um ônibus aí, ó. O farol dele aqui. Aí ele voltou pro meio do negócio, ó. Por que ele não voltou pra lá? Não teve força pra fazer máxima. E aí acabou rompendo a mínima. Foi a mesma coisa que aconteceu hoje numa amplitude um pouco menor. O dia de hoje foi um pouco mais rasgado, né? As pernas estavam um pouquinho maiores. O setup tava um pouquinho... Cadê a imagem aqui, ó? Perdi. Aqui, ó. Tava um pouco maior as pernas, mas a premissa era a mesma. Não conseguia fazer mais mínima lá embaixo. Toda vez que acontece isso, vai romper? Eu falei que não. Nada vai ser 100%, né? Então, daí é por isso que eu vou usar o fluxo de ordens para conseguir ter um pouco mais de certeza, né, dentro da subjetividade do fluxo lá, você conseguir melhorar um pouco, não é transformar, acho que é impossível transformar um sistema subjetivo num objetivo, mas é possível deixar menos subjetivo com a planilha. Por isso que é importante ter a planilha para você conseguir fazer a gestão de risco, não só financeira, né, mas também a operação dentro do intraday ali, o seu plano de trade mesmo, em relação à quantidade de operações e como que você vai operar, porque daí você já começa a ter uma planilha que, obviamente, é só sua, né? No modelo objetivo, se você ensinar lá cruzamento de média, sei lá, para 100 pessoas, essas 100 pessoas vão ter que enxergar e executar a mesma coisa e ter, teoricamente, a mesma taxa de acerto, o mesmo payoff, tudo porque é um modelo objetivo. No fluxo, obviamente é um modelo subjetivo, mas com a planilha, cada um vai ter o seu modelo, entre aspas, objetivo. Em relação a payoff, em relação a acerto, top e médio, enfim. E daí, com isso, você consegue ter menos emocional envolvido durante o trade de fluxo e de gráfico, que são duas coisas subjetivas, né? No caso, o gráfico de Hugo Brooks ou análise técnica padrão. E formatar melhor os números, né? Para que você jogue a favor deles, não contra. Se você sabe lá que você tem uma taxa média de acerto de 60%, no fluxo, na sua planilha, e você tem lá um risco-retorno um pouquinho maior do que 1, você deveria respeitar isso durante um tempo, né? Antes de você conseguir ter experiência suficiente para conseguir evoluir o operacional para uma taxa maior e um RR maior, por exemplo. Que é possível acontecer. Então, por isso, é um dos motivos, né, que é importante planilhar direitinho. E mais importante do que planilhar é revisar dados, né? Não adianta nada. Então, não é transformar o modelo subjetivo num objetivo, mas botar aí um entre aspas, né? Transformar o fluxo
um modelo objetivo. De novo, não é objetivo, mas entre aspas, objetivo. Para que fique mais fácil de operar, né? Média de tempo, média de TET, média de gain, amplitude média, botar alguns desvio padrão, entender mais de análise técnica, entender o fractal que está operando, entender quantos pontos te dá essa média de 1.5, falei, né? Ou um pouco mais de 1 para 1 de RR com 60% de acerto. O que você mais faz? Mais inversão nesse padrão que eu falei hoje? Ou mais rompimento, sei lá. Ou rompimento de view-up, sei lá. Rompimento de volume. Tem várias coisas para você fazer. Daí o que der mais certo, obviamente, você tem que seguir, né? Ou não também, caso você não goste de fazer. Mas esse talvez seja um dos motivos principais de planilhar. Conseguir entender e deixar mais objetivo um pouco a leitura de fluxo, né? A média de tempo que você demora para tomar uma posição pode ser importante. Tava falando hoje isso para o Douglas, acho. Média de 30 segundos a 1 minuto e meio, dependendo da volatilidade do mercado, para você tomar a decisão. E você sabe que se passar disso, quer dizer, pelo menos nos meus números, né? Eu sei que se passar disso, dependendo da volatilidade, eu tô tomando atrasado. Eu evito tomar, consequentemente evito muito stop. Como é que você vai medir isso? Daí tem inúmeras variáveis, você pode medir de várias formas. Uma delas é analisando mesmo quanto tempo demora para dar uma operação. Quando começa a dar aquele movimento lá que eu falei para vocês, é o início de fim de movimento, quanto tempo você tem para tomar uma decisão? Aí de novo, é subjetivo, mas dentro da sua cabeça e da sua planilha você consegue objetificar um pouquinho, né? Esse padrão. Mas é isso aí. Novo padrão verde. Novo padrão do ônibus aí. O ônibus funciona. Vocês verem 4 bolinhas em cima. Aliás, 2 bolinhas em cima e 2 bolinhas embaixo. E aí formar aqui o step, né? Ó. Você atrás do ônibus. Aí vende. Ou compra. É isso aí. A aula de hoje é isso. Se tiverem dúvida aí, só avisar.